Luiz, pessoal, faça suas considerações iniciais e se apresente, meu amigo. Fala, Carlos. Obrigado aí pelo convite. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui já. Bom, acredito que vocês estejam vendo já, né, a minha tela aí. Sim, tá ok sim. aí? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho então de pfSense, tá? Eu acredito que hoje ele seja aí o Firewall Open Source mais utilizado do mundo, tá ok? E aí vamos falar um pouquinho aí sobre quem é o Luiz, né? O Luiz, ele tem mais de 15 anos de estrada aí, né, de experiência, né? Eu costumo falar que eu sou um eterno aprendiz, né, um eterno estudante, né, porque a área de tecnologia exige isso aí, né? Então não tem como a gente correr dos estudos. Se correr dos estudos, infelizmente o mercado vem e atropela a gente, né? Verdade. Bom, faço parte aí do grupo MTI. O grupo MTI é formado por alguns especialistas pelo Brasil todo, onde a gente produz conteúdo de grande qualidade e acaba disponibilizando aí gratuitamente para vocês aí. Tá? Atualmente eu trabalho focado aí com computação em nuvem, né, o Cloud Computing, né, com os 3 principais players aí, tá ok? E qual que é a ideia do webcast de hoje, né? Qual que a ideia desse bate-papo, né, dessa passagem de conhecimento, né? É falar aí um pouquinho o que seria o pfSense, né? Qual que é a ideia do pfSense, né, o principal erro, né, ao implementar essa solução, né, de pfSense, né, por ser open source, o pessoal acaba achando que pode funcionar de qualquer forma ou de qualquer jeito, em qualquer equipamento, né? E por que utilizar essa tecnologia, né, essa solução? Aí a gente vai fazer uma instalação. Bom, o que é o pfSense, né? O pfSense nada mais é do que um Firewall, um UTM, tá? Ele já pode ser chamado de UTM porque ele acaba entregando, né, uma gama de soluções, né? Vamos falar assim, ela está toda embutida no pfSense, na solução. Você consegue ir adicionando os plugins, né, os agentes na sua solução. Então, é conhecido como UTM já dá para falar, né, de UTM. Normalmente, o pessoal utiliza para segurança de perímetro, tá? É utilizado bastante também como roteador de rede, é muito utilizado como solução VPN, né, normalmente utilizando aí site-to-site com IPsec e client-to-site com OpenVPN. É o uso mais comum, né, vamos falar assim, não que as pessoas utilizem de outra forma também, tá? Vejo hoje muita empresa que entrega algum tipo de solução para os seus clientes, né, no qual essa solução fica dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, é na cloud dessa empresa que fornece. Vamos imaginar uma fábrica de software que entrega um software no modelo SaaS, né, para alguns clientes. Então, o que ele faz? Ele pega essa solução de pfSense, sobe ela num cloud, numa AWS, num Azure, né, da vida, e em vez de utilizar soluções de VPN que hoje tem nessas plataformas, nesses provedores, eles utilizam a solução do pfSense para entregar essa conectividade aí. Então, ele vai subir alguns túneis, né, dentro do pfSense e vai entregar para os seus clientes aí de uma forma segura, né? Se você for utilizar hoje soluções de VPN, né, muitas soluções de VPN dentro de um provedor de cloud, esse serviço vai sair caro. E aí, no caso do pfSense, o cara sobe uma única instância de pfSense e aí ele tem aí um grande número, né, de conexões de VPN no custo só da instância de pfSense, vamos falar assim. E aí o pessoal também costuma utilizar muito nas redes corporativas, pequenas redes, escritórios, o proxy de rede, tá? Eu não sou muito fã de proxy, mas infelizmente hoje é necessário. Outra solução que é muito utilizada é o Captive Portal para fazer o controle, né, de Wi-Fi, de acesso ao Wi-Fi. Então você consegue fazer controle, né, algo que a gente pode assimilar aí, aquelas páginas quando a gente chega num shopping, num restaurante e até mesmo em hotéis, né, mais costumeiro assim em hotéis.
Você abre aquela página onde você tem que digitar um usuário e senha, o número do seu quarto, alguma coisa do tipo. E aí também no PFSense, já embutido, nós temos o Traffic Shape, no qual a gente pode trabalhar com o controle de pacotes, controle de banda, né, o controle de tráfego em geral, né? E aí o principal erro, né, ao implementar uma solução de Firewall PFSense, né, é o ponto que o pessoal costuma errar, né, seria no hardware, tá? O pessoal acha que aquela maquininha que ele tem lá no cantinho da sala, né, da sala de TI lá, aquela maquininha antiga, vai performar, vai funcionar bem, e não é bem assim que funciona, né? É uma solução robusta, porém ela precisa de um hardware adequado, um hardware bacana para que funcione bem. E aí, você utilizando um hardware bacana, né, normalmente eu indico para os meus clientes a Intel, vamos falar assim, né? Se você usar a plataforma Intel aí para estar subindo um PFSense, é bem provável que você tenha uma grande solução, né, para entregar para o seu cliente ou até mesmo para usar na sua empresa aí, tá? Então, é bem importante você cuidar do hardware, né? Colocar um hardware de qualidade aí, que é isso que a Netgate faz, né? Quando ela vai entregar essa solução para os clientes dela, né, com um appliance, né, com a solução toda embarcada, ela entrega, né, uma solução bacana que é o SO, né, que é o software, e entrega uma solução de hardware boa também, né? E aí o conjunto, né, fazendo aí um exemplo, né? Você utilizar um Mac, né? O Mac é casado com o software deles, né? Então fica uma solução bacana. E o porquê, né? De utilizar o PFSense, né? Um dos motivos aí que é óbvio é a questão de custo, né? Se você for comprar uma solução de mercado aí, uma solução bacana de mercado hoje, você vai pagar alguns valores bem agressivos aí, né? Coisa de, se você for falar em solução corporativa de fato, você pode estar trabalhando aí na faixa dos R$ 8.000, vamos falar assim, de R$ 4 a R$ 8.000 facilmente, fora licenciamento, tá? Fora licenciamento que você vai ter aí anual ou de 3 em 3 anos, alguma coisa do tipo. Aí depende do contrato. Mas solução de firewall custa caro hoje, segurança em geral custa caro, né? Fácil configuração, esse é um grande motivo para você estar utilizando o PFSense, né? Super estável, né? Quem utiliza aí, eu acredito que o pessoal que está acompanhando já utiliza, né, a solução, né? Muitos já utilizam, né? A solução é muito segura. Por que é muito segura? Ela roda em cima de FreeBSD, né? FreeBSD é muito seguro, é um sistema muito estável, robusto, né? Tá aí também a palavra robusto. Então é uma solução robusta e é open source, né? Tem um dono, né? Tem uma pessoa, uma empresa, né? Vamos falar assim, que desenvolve esse cara. Ele entrega para a comunidade hoje com todas as soluções, né? Se você quiser um suporte, você paga, né? Então você vai adquirir uma solução, um appliance com suporte, e você vai pagar por isso, tá? Você paga suporte, serviço, mas a solução eles te entregam gratuitamente, é uma solução open source. E aí, para não ficar estendido aqui no bate-papo, né, na conversa, na teoria, a gente vai para a mão na massa aí, tá? Vamos lá. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui? Ó? Eu trouxe uma máquina, tá? Eu tenho uma máquina Windows aqui, no qual ela não está navegando nesse momento. Então ela não tem conexão com a internet. Essa máquina ela vai falar com o nosso PFSense, ela vai ser um cliente de rede, e é por onde nós vamos configurar, né? Nós vamos trabalhar com essa máquina aqui, tá? E aí eu tenho também uma máquina, tá? Uma VM que vai ser o nosso PFSense. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui as configurações que estão nessas máquinas aqui. A máquina cliente eu não vou mostrar, mas o PFSense eu faço questão de mostrar como que está aqui.
Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho memória, processador, né, basicamente. Aí eu vou ter 2 discos, tá? Eu tenho 2 discos no pfSense aqui. E aí eu tenho a mídia de instalação, tá? Mais abaixo, eu vou ter 2 placas de rede. Isso já previamente configurado no Hyper-V, tá? Eu tenho uma configuração de rede de WAN, tá? Uma placa de rede WAN. E aí eu tenho também uma placa de rede LAN, tá? Isso é criado no Hyper-V, tá? Tá configurado já, onde uma trabalha como LAN, com WAN, e a outra como LAN, tá ok? Bom, agora vamos partir para a instalação do pfSense, tá? O disco 1. Vou colocar aqui 20 GB de disco, que já é o suficiente. Dá ok aqui. E vou criar um novo disco. Vamos chamar esse disco de disco 2, disk 2. A mídia já está inserida aqui. Vamos dar um ok. Vamos ver se vai agora. Essa agora vai, hein? Tá, já tá botando pela mídia, tá? Bom, pessoal, a instalação aí, ó, nós precisamos aceitar, né, a questão aí dos termos, né? Então nós vamos aceitar. Aí ele vai dar as opções de instalação, tá? A opção de recuperação, né, do sistema através da shell. E aí a recuperação do sistema através de um arquivo, né, de backup que você tenha já de uma outra, de um outro pfSense, né, que você fez aí o backup previamente, vamos falar assim, tá? Bom, nós vamos escolher a opção de install aqui, tá? Nós vamos escolher a linguagem do teclado, né, que você vai utilizar. No meu caso aqui, Brasil com acento, tá ok? Você vai dar um Enter, ele vai voltar para teste, você clica com a setinha para cima e dá um Continue, tá ok? Aí nós temos várias opções de instalação. Nós temos a AutoFS, que é a instalação mais básica que nós temos no pfSense. A maioria das vezes o pessoal utiliza esse tipo de instalação, atende, tá? Na maioria das vezes atende. Nós temos a opção de fazer uma instalação avançada, né? Ele até fala aí de experts. Nós temos aí a opção de utilizar o shell para fazer a preparação de discos, etc., né, do ambiente, depois iniciar, né, o ambiente. E aí nós temos também a opção de altos EFS, né, que nem é tão alto assim, tá? Mas é uma opção que você tem aí também de um sistema de arquivo parrudo aí, vamos falar assim, tá? A Oracle usa, né, o FreeBSD utiliza, então é uma opção bacana para utilizar, e essa vai ser a opção que nós vamos utilizar hoje. Tá aí, ele buscou os discos, tá? Então aí eu tenho a instalação, que ele pode fazer instalações EFS direto, eu posso fazer a instalação com um pool de disco, e aí tem mais algumas opções aqui, vale dar uma olhada na documentação, tá? Para não estender muito aqui. Então eu vou escolher aqui pool, tá? Type. Eu vou escolher, eu tenho várias opções de RAID, né, para utilizar, né? RAID 10, RAID Z1, Z2, Z3, né? Vale a pena dar uma olhada no que é RAID, né? Como que funciona a RAID, né? Para o pessoal que não conhece tanto esse tipo de tecnologia. Então vale a pena estudar um pouco sobre isso também, tá? É muito utilizado isso aí. Então nós vamos escolher aqui Mirror.
que seria? Seria o espelhamento do disco. Então, no caso de dar problema em um disco, você tem um outro disco igual, né, com os mesmos dados, com as mesmas informações, e aí você consegue utilizar o seu pfSense em uma crise. Queimou um HD, né, deu pane nesse HD, você tem a utilização. Se for erro via software, né, de configuração, etc., essas configurações erradas vão replicar para o outro disco. Então a ideia do mirror aqui é em relação a hardware, né? Queimou o HD, o outro HD está funcionando. Então nós temos que escolher os HDs que nós vamos utilizar. No caso, nós temos dois HDs, o DA0 e DA1. Vamos escolher os dois. Vamos dar um OK. Vai voltar para a telinha e aí ele fala mirror, 2 disques. A gente volta para install. Vamos dar um install. Ele pergunta se eu quero ir para o shell, etc. Eu vou dar yes para ele gravar, né, nos discos essas informações. A instalação, pessoal, ela acontece bem rápida, tá? Não demora quase nada aí. E aí depois a gente já vai dar o boot na máquina, já com o pfSense funcional, tá? Ô, Luiz, tu conhece o IPCOP? IPCOP conheço. Então, tem alguma diferença abrupta aí entre IPCOP e pfSense? O Daniel Gomes ele quer saber. O que eu falo de pfSense no geral, né, comparando com as outras soluções, é a constante evolução que a solução tem, tá? Então, ela roda em cima de um sistema operacional muito estável e muito robusto, e é uma solução que está em plena evolução, né? Tá todo momento você vê coisa nova, né? Você vê recurso novo, você vê melhoria na solução. Então eu acredito que hoje, das open source, eu acredito que seja a melhor aí para ser utilizada. Não posso pagar? Vamos de pfSense. Essa é a minha opinião em relação ao mercado hoje de firewall de rede. Aí. Entre o IPCOP e o pfSense, eu acho que o maior diferencial é a comunidade. Né? Exato. Você, se tem qualquer problema hoje no pfSense, qualquer problema, você entrar no Google e digitar lá, vai ter sempre alguém com a solução. Então, eu acho que é o maior diferencial. O IPCOP não é todo mundo que trabalha com ele. Eu não ouço muito se falar do IPCOP. Talvez aqui para os lados aqui do Rio Grande do Norte não se ouve muito falar. Mas eu já vi sim falar sobre ele, já li até a solução, a proposta apresentada pelo IPCOP é bem semelhante do pfSense, mas eu vejo muita parte da comunidade. Sim. É a evolução, né, da tecnologia. É a tecnologia que mais se utiliza. Então é natural, né? É que nem o Windows, né? Você fala, tem vírus em Windows, tem vírus em Linux. É óbvio que vai ter mais vírus para Windows pelo fato de ter muito desktop, ter muito usuário utilizando Windows. Então vai ser mais atacado. No caso do pfSense, tem mais gente utilizando, né? Vai ter mais recurso, vai ter mais gente contribuindo e assim por diante, né? Vou dar um no aqui. E aí ele vai pedir para rebootar já. Eu vou dar um reboot e vou tentar sacar o disco aqui rapidinho. Pode ser que não dê tempo, mas vamos tentar. Que se fosse numa máquina virtual, nesse momento agora, galera, vocês iriam, poderia até desligar, ele está pedindo para reiniciar, mas você poderia desligar, retirar o disco, tá? Ejetar o disco, e aí mandar ele inicializar, que ele iria inicializar pelo HD, no caso. Bom, agora a gente tá iniciando a máquina aí sem disco, tá? Sem o disco aquele disco de boot, né?
Já está fazendo a montagem do file system aí. Bom, pessoal, ele iniciou aí, tá? Aí, como vocês podem ver, nós temos duas interfaces de rede. Vocês vão observar que aparece como Hyper-V, porque eu estou num ambiente virtualizado, né? Então, ele pergunta se nós desejamos criar VLANs já nesse momento. No nosso caso, nós não vamos criar VLANs nesse momento, então eu vou dar um não aqui, um N. Aí ele me dá as opções lá de rede, né, HN0 e HN1. Onde eu posso colocar HN0 como a minha WAN e HN1 como a minha LAN. Tá ok? Aí ele pergunta se já finalizei o processo aí de configuração inicial, básico, né? Vamos falar assim. E aí eu vou dar um yes, um Y aqui para falar que sim. Basicamente, pessoal, foi isso que nós fizemos e a solução já está instalada, né? Já está, digamos que, funcional. Então aí ele começa a fazer o start dos serviços, né? No qual ele está fazendo aí Start DNS Resolver, tá? E aí ele vai fazer o start de todos os serviços que ele precisa para funcionar, e aí a gente já vai conseguir trabalhar com ele. Bom, tá aí, ele iniciou, essa é a console do pfSense, tá? Então nós temos aí a console onde nós temos várias opções, né? Infelizmente não dá para mim passar todas essas opções aí com vocês, todos esses itens, né? Nós vamos focar hoje na dashboard, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas há um item que eu posso mostrar para vocês que é interessante e que hoje não tem na dashboard, né? Seria a parte do pool dos discos lá, né? Do nosso RAID. Isso não tem mais porque hoje a gente trabalha com ZFS no pfSense. Antigamente, até a versão 2.4.1, nós utilizávamos o John Mirror. Então lá na dashboard era gerenciado isso aí. Mas até o momento não colocaram o gerenciamento, né, do RAID na dashboard novamente. Então eu consigo fazer o quê? Eu vou digitar o 8 aqui, que é o shell. Vou digitar aqui zpool, status. E aí você vai observar que nós temos um pool chamado zroot, o estado dele é online, nós temos aqui embaixo o nome do pool, nós temos aqui mostrando que nós temos um mirror 0, e aí nós temos os dois discos debaixo desse mirror. Então nós temos um RAID aqui, funcional. Então ele está funcionando como espelho aí, um mirror, tá? Na falha de um disco, nós temos o outro disco aí para trabalhar, tá? Então vou dar um exit aqui para sair da shell. Vou voltar para a console. Aqui em cima, nós temos a HN0, onde ele mostra para mim a minha WAN, né? Com 172.16.0.6/24, que ele está pegando da minha rede LAN aqui do escritório. E aí nós temos aqui a HN1, onde ele apresenta o gateway 192.168.1.1/24, a rede que nós estamos hoje, né, a rede default do pfSense. Isso é configurável. Na hora que a gente acessar a dashboard, nós temos a opção de configurar isso aí e escolher a rede que a gente desejar aí. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu sair aqui. Vamos voltar aqui e vamos lá para a máquina Windows. Vocês estão conseguindo ver bem aí, pessoal? Perfeito, perfeito. O Daniel Gomes de Oliveira ele fez até uma pergunta e tu vai responder ela agora, porque ele estava achando não muito amigável essa tela preta, né? Não, ele já vai ver que é legal pra caramba. É muito legal. Ó, nós estamos tentando aqui fazer o quê? Acessar a dashboard. Então você vê aqui, ó, 192.168.1.1. Esse alerta, né, que ele mostra aqui é porque nós não temos um certificado válido, né, no pfSense. Não que ele não funcione, tá? Ele funciona, porém ele não é um certificado registrado, etc. Mas ele funciona. Se eu der um avançar aqui e ir,
A gente está na tela do PFSense. Essa aqui é a telinha dele. O usuário padrão que vem, admin e a senha PFSense. Aí ele vai abrir de cara a Wizard, né, onde eu costumo falar, né, bater na tecla que é interessante você utilizar o Wizard, porque na Wizard você vai fazer vamos falar assim, basicamente as principais configuração, né, o básico do PFSense. É na Wizard que você vai fazer. Então nós vamos dar um Next. Você fazendo a Wizard, você não vai esquecer de algum detalhe que seja importante para o funcionamento do PFSense. Eu poderia clicar aqui no logo do PFSense e já ir direto, né, para a próxima tela aí. Nós vamos utilizar aí o Next. Tá? Eu vou dar aqui o nome para o meu file, eu vou falar que ele chama FW. A localização poderia ser o seu domínio aí, né? Empresa.com, vamos falar assim. O DNS primário e DNS secundário, se você tiver um link no qual chega na sua WAN, né, na sua placa de rede, aí é interessante você configurar, né, os seus DNS. Caso ao contrário, caso o seu PFSense esteja atrás de um roteador, então você pode deixar essa opção aqui que vai funcionar. Então eu vou dar um Next. Aqui nós vamos acertar a time zone para São Paulo, então América São Paulo. Ver se eu acho fácil aqui hoje. Porque eu costumo me perder nesse monte de opção. Tá aqui, ó, América São Paulo, Next. Você pode deixar habilitada na WAN o DHCP ou utilizar as outras opções, PoE, PPTP, para estar configurando, né, ou configuração estática, para estar configurando a sua WAN. Né, vai depender muito de como você recebe esse link de internet, tá? No nosso caso, nós vamos deixar como DHCP. Aí tem as opções aqui de configuração de username, etc. Né? Isso depende da forma com que você está recebendo essa internet, tá, pessoal? Nós temos aqui duas opções. O Block Private Networks e o Block Bogon Networks. Se você estiver atrás de um roteador, é interessante que você desabilite essas duas opções aqui. Tá? Eu vou dar um Next. Aqui é a hora que você vai configurar a sua rede, tá? É a rede que você vai utilizar. No nosso caso, eu vou deixar essa rede mesmo, porque é demonstração, tá? Você pode escolher, né, a máscara aqui. Dependendo do tamanho da sua rede, vale você utilizar aí 1/16, tá? No caso aqui, ó, 16. E aí dá para você utilizar várias subnets, né? Várias LANs, né? Como o nosso amigo havia perguntado aí. Então você vai ter um número gigante aí de subrede, aí, subnet, né? É importante você na Wizard já alterar essa senha, tá? Então eu vou alterar aqui porque o que acontece? Nessas versões mais novas do PFSense, se você não alterar essa senha, ela vai ficar com um alerta para você lá. Então eu vou alterar aqui e vou dar um Next. Eu vou dar um reload aqui. Ele vai fazer um reload da minha dashboard, tá? Do PFSense. Então ele fez aí esse restart, o reload, né? Da minha dashboard. Vou dar um finish. E aí ele já vai para a nossa dashboard. Aqui é a NetGate agradecendo pela instalação, etc. Aí ele fala que a questão dos direitos autorais, etc. Eu vou aceitar, nós temos que aceitar. Ele vai exibir esse cara aqui. Eu já vou fechar aqui, tá? Porque eu não preciso dele nesse momento. Então, assim, pessoal, essa dashboard, ela é totalmente customizável, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou ter várias opções aqui para mim estar adicionando, tá? Tenho várias opções. Inclusive o que eu tinha comentado com vocês, o John Mirror Status. Só que acontece, esse cara aqui não funciona com o que nós fizemos com os FS, tá? Aqui em diagnóstico, tinha uma opção também, John Mirror, onde ele mostrava o status do Mirror, etc. Então hoje já não tem mais, tá? Não tem mais essa opção aí. Mas nós conseguimos adicionar várias opções.
Dá até para colocar aqui uma imagem, né? Do nosso... Vou colocar aqui, ó. Ah, opa. Tá aí, ó. Dá para você colocar um logo aí você arrasta para cima, para baixo. Então dá para você customizar aqui, dá para você sair adicionando. Daí dá um save aqui e dá para você sair adicionando aqui alguns itens, né, na sua dashboard aí, ó. O System Information já está lá, sensores, daria para adicionar, né? Então dá para você ir adicionando aí e deixando sua dashboard da forma com que você queira aí, né? Posso adicionar de repente, né, a parte de tráfego de rede, né? Vou apagar esse aqui que não serviu para nada. Aí tá aí, ó, tráfego de rede, tá? Aí você vai ver a questão de consumo, né, do seu link. A nossa máquina Windows, ela já tá com acesso à internet, tá? Se eu digitar aqui .globo.com, provavelmente a gente já tem acesso à internet já. Porque essa máquina está na mesma rede do pfSense. Então o pfSense está servindo como um gateway para essa máquina aqui. Tá ok? Aí, a gente já está com acesso. Vamos voltar para o pfSense aqui. Bom, em System nós vamos ter várias opções. Vamos ter Advanced, né, onde nós vamos fazer configurações avançadas no nosso pfSense. Então, eu posso desabilitar o HTTPS, posso deixar só HTTP. Não é recomendado que você faça isso, tá? Eu vou até comentar aqui para baixo que eu posso desabilitar aqui o autocomplete, tá? Eu posso desabilitar o redirect, né, do pfSense. Eu posso alterar a porta, né, de acesso do pfSense, da dashboard. Eu posso utilizar o SSH para acessar esse pfSense, para fazer algumas configurações ou restart, né, do meu pfSense. É indicado que você habilite esse recurso para bloquear, né, o acesso ao seu pfSense. Aqui, ó, console menu. Então é interessante que você selecione essa opção aqui, dê um save, porque daí o seu pfSense ele não vai ficar acessível através do console, tá ok? Então é interessante que você bloqueie isso aqui, que você ative esse item. Vou ativar aqui, eu mostro para vocês o que isso faria no caso, né? Aí, save. Deixa eu minimizar aqui a máquina Windows. Vamos pegar a máquina pfSense aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês. Tá aqui, ó. O seu login vai ser bloqueado. Então você vai ter que digitar lá root e a sua senha. Então o que acontece? Você não tem mais acesso à dashboard. É legal você bloquear isso aí. Em ambientes virtualizados, relativamente seguro, porque a tela do servidor fica bloqueada. Legal. Mas se você for falar num ambiente físico, é interessante que você bloqueie isso aqui, né? Que você deixe isso bloqueado. Opção 0 aqui, ó. Fazer o logout. Aí tá aí, ó. Ele pede usuário e senha. Vamos voltar lá para o Windows. Então é interessante habilitar aquela opção lá. Aqui, ó, você pode desabilitar o redirect. Então o que acontece? Se você desabilitar o redirect do WebGui, você vai ter que digitar https e o IP do seu pfSense. Tá? Você não pode digitar só o IP dele, porque daí ele não vai fazer o redirect para o HTTPS. Tá ok? Vale habilitar isso aqui? Vale, por quê?
né, na verdade, desabilitar. Por quê? O cara que está lá, tem aqueles espertinhos que está na sua rede, ele quer acessar o gateway, né, porque o gateway normalmente tem alguma solução, seja um roteadorzinho básico, seja uma solução de firewall, ele tem lá uma solução e uma WebGui, normalmente. Né? E aí o cara não vai conseguir acesso a isso aqui, a menos que ele digitar lá HTTPS, etc, etc. Se você ainda quiser aumentar essa segurança, você pode alterar a porta do seu pfSense. Então, do seu HTTPS. Eu poderia colocar aqui uma porta 8080, né? Isso também é interessante. Só que assim, é interessante utilizar, mas tem que documentar, porque depois você não vai lembrar que porta que você colocou, que você desabilitou o redirect, né? Você habilitou aqui habilitou o password na console. Então, esse tipo de alteração é interessante que você faça uma documentação prévia aí. Então, nós temos aqui um gerenciador de certificado, onde você utiliza certificado tanto para trabalhar com o proxy, o Squid, quanto para OpenVPN, né, para alguns recursos do próprio pfSense, até para configurar um certificado do pfSense aqui da dashboard. Tá? Então, tem essa opção também. Tem a opção de alta disponibilidade, onde ele utiliza o Sync e o Carp. Tá? Então é uma opção interessante para ambientes grandes, onde você tem acesso hoje a uma nuvem, a um cloud computing, você não pode ficar sem internet, não tem como. Né? Eu não precisa nem ir muito longe, vamos falar assim, toda empresa hoje em dia tem faturamento, emite nota. Empresa alguma pode ficar sem internet hoje, porque senão não sai nota, né? Não emite nota. É tudo interligado com o que você faz, receita, etc. Então você não pode ficar sem internet. Você tendo só 2 links e um firewall, né, pode acontecer desse firewall morrer, e aí você não adiantou de nada você ter os 2 links. Então, se você tem um cluster de pfSense, né, 2 soluções de pfSense fazendo a função de cluster aí, né, vamos falar assim, de alta disponibilidade. Se caso um falhar, você tem outro. Né? Isso nós falando em ambientes físicos, tá? Para grandes corporações, né? Você vai ter aí soluções em hardware mesmo, né? O pfSense instalado num hardware, né? E pode trabalhar com ele em cluster aí. Quando você trabalha num ambiente virtualizado, normalmente esse ambiente virtualizado já tem todas essas redundâncias, essas altas disponibilidades, tá? Então, por isso que eu falo mais focando no hardware, né? Quando você tem a opção de utilizar aí com alta disponibilidade. Aí nós temos aí as opções, né, de instalação de pacotes. Né, o que seriam esses pacotes? Seriam mais soluções dentro do nosso pfSense. Então, veja, eu tenho o pfSense, o core do pfSense é sensacional, né? Eu gosto muito de utilizar o core do pfSense, o que já está embarcado no pfSense, mas eu tenho a opção de estar instalando esses caras aqui, né, esses pacotes. Então eu tenho o pacote aqui para as ABICs, né, para monitoramento. Eu tenho o pacote aqui. Vamos ver aqui um pacote que o pessoal costuma utilizar bastante. FTP Client Proxy, normalmente o pessoal utiliza. O Light Squid, que é para gerar relatórios do Squid, do Proxy Squid. O pessoal utiliza bastante. O NTOP-NG é uma solução bacana, é uma solução onde você vê o seu tráfego de uma forma mais visual, olhando gráficos, etc. Né? É bem interessante o NTOP-NG. Tem o PFBlock-NG. Tem o o SPF aqui para utilizar com Guaca. Temos o Snort, uma solução de segurança também, né, que você pode implementar, né, adicionar, né, no pfSense, onde você vai trabalhar com IDS e PS. E aí nós temos aqui, ó, o que o mais o pessoal utiliza aí. Eu, particularmente, não gosto de utilizar isso no pfSense. Eu prefiro utilizar o pfSense, os seus recursos, no maior desempenho possível. Então, eu prefiro utilizar a Squid fora do pfSense. Tá? Essa é uma estratégia minha. Não que não funcione, que seja errado utilizar no pfSense. É uma estratégia minha. Então, você tem aqui, ó,
o SquidGuard, onde você pode estar utilizando também. É só clicar no install e está instalado, tá? E aí você precisa configurar, né? Precisa configurar esses caras aí. Você tem o Suricata, também para IDS e IPS. Tá aqui, ó, agente dos Zabbix. Tá? Você tem o Zabbix Proxy aqui. Tá aqui, ó, Zabbix Proxy. Então você pode utilizar o PFSense aqui para fazer um Zabbix Proxy também. Para você que tenha um cliente onde você monitora. Você já tem o seu PFSense lá dentro do cliente. Então eu posso instalar esse carinha aqui e ele vai fazer o proxy para a minha solução de Zabbix lá dentro do meu data center. Uma pergunta, Luiz, que foi feita pelo Edivan, eu acho que tem a ver com os plugins aí, no caso. Ele perguntou, na verdade, ele está afirmando aqui que alguns ataques, como o de ransomware, entre outros, o PFSense ele não é muito eficaz. Existe alguma desses pacotes aí instaláveis que faria algo do tipo para evitar esse tipo de ataque? Então, na realidade, não é o PFSense que é falho, vamos falar assim, né? É a estratégia de roles que o pessoal utiliza na configuração, tá? Independente da solução de firewall, ele não vai impedir esse tipo de problema, né? Vamos imaginar que se você deixar muitas portas abertas, muitos protocolos abertos, você vai ter problema, é fato, né? E aí outra situação que acontece muito, chegou um link para o usuário clicou, o PFSense não vai fazer milagre caso esse protocolo, essa porta esteja aberta, a porta que a solução de ransomware está utilizando, né, ou o protocolo que o ransomware está utilizando. Está aberto? Vai passar. Isso seja num PFSense, seja num FortiGate, seja num Juniper, né, qualquer solução, né, que tiver com o protocolo ou a porta aberta, vai passar. Não tem segredo. Tá, uma solução que vai poder te ajudar é um bom antivírus aí. Aí nós temos aqui as opções de gerenciamento de rede, tá? Né, das interfaces de rede, tá? Então eu posso adicionar aqui, né, a quantidade de placas de rede que eu tiver no meu hardware ou no meu ambiente virtualizado, tá? Eu tenho aqui como fazer grupos de interface. No Windows é conhecido como Network Teams, alguma coisa assim, eu não me lembro agora ao certo o nome. VLANs, então eu consigo trabalhar com VLANs e mais algumas configurações, né, bridge, né, configurações de ponte de rede aí, né, de interface. Então tem essas opções também. E aí nós temos as opções do firewall lá. Nós podemos criar aliases para facilitar, né, as configurações das roles. Nós conseguimos fazer trabalho com NAT, as rules propriamente dito. No caso aqui, ó, do nosso ambiente de laboratório, eu clicando na LAN, eu vou observar aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, tanto para IPv6 quanto para IPv4, tudo liberado, né? Quantas vezes eu vi isso aqui em cliente? Né? Quantas vezes eu cansei de ver isso aqui em cliente? Então não adianta nada, né? O correto aqui é o cara vir aqui, desabilitar essas regras que vêm por default e sair criando todas as suas regras. Né? Regra de DNS, regra HTTP, regra HTTPS, regra TCP que tenha necessidade. Né? Sair criando todas as suas regras. Dessa forma, a sua rede vai ficar um pouco mais protegida, um pouquinho mais fechada, né? E mesmo assim não dá para fazer milagre. Se o usuário clicar o protocolo e a porta estiver aberta, vai ocorrer o problema. Não tem segredo. E aí nós temos as regras de entrada também aqui, ó, tá? As regras de entrada. Muitas soluções, por exemplo, se eu instalar aqui uma VPN, configurar uma VPN, muito provavelmente, a hora que eu configurar essa VPN, o que vai acontecer? As configurações de VPN vai adicionar regras para mim aqui. Então, o interessante, o legal do PFSense é isso aí também, né, que é bem fácil de trabalhar com ele. Agora, imagina se você precisasse criar a VPN, lá as configurações da VPN, e chegar aqui e ainda ter que ficar criando um monte de regra, etc. Então, acaba ajudando bastante também
esse lado do PFSense. Então nós temos aqui, ó, a parte de agendamentos, né, de schedules. Temos a parte de Traffic Shaper, né, que isso aqui você vai utilizar para estar controlando o tráfego da sua rede, né? Vamos imaginar assim, ó, eu quero fazer um controle da seguinte forma. Eu quero utilizar o Netflix aqui em casa, só que eu quero disponibilizar para o Netflix dos 100 MB que eu tenho, eu quero disponibilizar apenas 15 MB, para que ele não atrapalhe em outras situações, como, por exemplo, eu estar escutando música no Spotify, vamos falar assim, ou jogando. Então eu consigo fazer alguns filtros aqui, né? Algumas segmentações para que eu possa dar um pouquinho mais de banda para uma situação, né? Restringir a banda, né? E aí eu não tenho problema com aqueles lags, né? Ficar travando. É mais ou menos como sua operadora faz aí quando você quer assistir seus jogos e ficar travando, é mais ou menos o que eles fazem. Exato. Se eu fizer toda essa segmentação, eu vou estar disponibilizando o que precisa aquele recurso, né? A Netflix precisa falar 10 MB, 15 MB, então eu coloco aquilo ali, não vai ter lag no Netflix e não vai ter lag, de repente, no cara que está jogando. Então eu consigo fazer essa segmentação, vamos falar assim. Consigo fazer a criação de Virtual IPs. É muito utilizado o Virtual IPs quando eu preciso criar um cluster, então eu preciso de um Virtual IP para minha LAN e um Virtual IP para minha WAN. Ok? É o cara que vai flutuar entre os nós do cluster, vamos falar assim, entre os hosts, né? E aí em services, né, em serviços, eu vou ter aí inúmeras opções. Eu tenho lá o Auto Backup, eu tenho o Captive Portal, eu posso fazer um relay do meu DHCP interno, né, de um DHCP Windows, eu posso fazer o relay, eu posso utilizar o próprio DHCP do PFSense, né, eu posso fazer relay de um DHCP 6, DNS Forward, o DNS Resolver ele já vem configurado, eu posso configurar um Dynamic DNS aqui, né, um DIN DNS da vida, um NoIP, eu posso configurar aqui, eu tenho CMP Proxy, eu tenho o Load Balancer, né? Esse Load Balancer, pessoal, não é o balanceamento de link, tá? O Load Balancer aqui é um balanceamento de serviços, né? Balanceamento de carga de serviços. Então eu tenho também essa opção aqui. Eu vejo muito data center não muito expressivo em São Paulo utilizar o PFSense no seu gateway, tá? Do seu data center. Isso é muito comum em São Paulo, né? A utilização em data center. E eles utilizam muito esse cara aqui, o Load Balancer, tá? Para fazer balanceamento aí de serviços web e outras aplicações aí. Nós temos aí o PPO Server, normalmente provedores de internet, né? Pequenos provedores de internet utilizam esse cara aqui para que os clientes façam a autenticação. Então ele utiliza esse cara aqui. Sim, o pessoal utiliza o PFSense também para pequenos provedores de internet, né? Tem gente que utiliza MikroTik e tem gente que utiliza PFSense. Funciona super bem. Aí nós temos lá as opções de VPN. As opções mais utilizadas hoje é o IPsec e o OpenVPN. O OpenVPN, eu preciso instalar um client no usuário. Tá? O cara que vai conectar na minha rede, eu preciso instalar um client no cara. O OpenVPN eu posso fazer site to site e point to site, no caso client to site. Então eu tenho essas duas opções. E no IPsec é a mesma coisa, eu posso fazer um site to site e posso fazer um client to site com usuário e senha aí, vamos falar assim. O que acontece? Eu prefiro, né, e também indico para vocês utilizar IPsec para site to site. Por quê? Porque a compatibilidade de IPsec é muito grande. Qualquer solução que tenha IPsec, né, você vai conseguir fechar uma VPN com o PFSense, né? Eu tenho vídeos no meu canal fechando o PFSense com o GCP do Google, né, o Google Cloud. Então eu tenho o VPN fechando com o PFSense do Google Cloud. Eu tenho o PFSense fechando com o Azure, né, o IPsec. Eu tenho IPsec configurando com a Amazon, né, com a AWS. Então você vai conseguir utilizar de forma fácil, né,
e configurar tranquilamente essa solução aí para o seu ambiente, tá? Nós temos aqui as opções de status, tá? Aqui é tudo status e utilizado aí para troubleshoot, tá? Então nós temos aqui, ó, logs, nós temos aqui também a parte de aqui você consegue, quer ver, ó? Vamos pegar aqui o DHCP release aqui, ó. É que não tem ninguém pegando, mas já serve como exemplo. Se eu tivesse aqui, ó, máquinas pegando o DHCP, você viria aqui, ó, os IPs, né, que estão conectados à sua rede. Todos os IPs iam ficar listados aqui, e aí aqui você tem a possibilidade de restartar o serviço, parar o serviço. Então, aqui em status, você tem essas opções aí, tá? Cada item desse que você acessar, você vai ter essa opção, ó, IPsec. Você consegue ver os túneis que estão conectados. No nosso caso, a gente acabou de instalar, não tem nada, né? Mas se tiver 10 túneis aqui, você vai conseguir ver a fase 1 e a fase 2. Então, isso aqui é interessante para troubleshoot. Vamos imaginar que você está fechando uma VPN, a fase 1 fecha, mas a fase 2 não fecha. Você vai conseguir enxergar isso aqui. Tá ok? Fica essa dica aí. E aí, diagnósticos. Diagnóstico, troubleshoot também. Então você vai ter aqui várias opções, tá? Autenticação, backup restore, né? Você vai ter o command prompt, você vai ter DNS lookup para fazer troubleshooting, você tem ping, né? Você tem as rotas. Tudo que você precisar de troubleshoot para resolver um problema que você está enfrentando no pfSense, você vai encontrar aqui. Aqui e em status. Status também ajuda bastante, tá ok? Uma opção que a NetGate entregou faz pouco tempo, né, na versão 2.4 alguma coisa, é a opção do autoconfig backup. Essa opção não tinha nas versões anteriores. Então eu vejo essa opção como uma opção super bacana, né, para você estar utilizando. E muita gente, mas muita gente mesmo, nem sabe que isso aqui está habilitado, que isso foi disponibilizado e que está funcional. Deixa ele salvar aqui. Beleza. Tá aí, ó. Então, os backups aí, esses updates, vocês vão entender o que é esses updates agora. Se eu vier aqui, ó, em Firewall Rules, vamos criar uma rule qualquer aqui. Vamos só... alterar aqui, dar um nome para ela. Vou aplicar. Toda vez que eu criar uma regra, eu tenho que aplicar, tá, pessoal? Eu consigo aqui, ó, colocar por ordem a minha regra, né? Então, as regras no pfSense, ela faz a leitura de cima para baixo, tá? Então, se tiver bloqueando aqui em cima, não vai nem ler o restante, tá? Então, eu tenho que colocar de cima para baixo aí, conforme eu tenho a necessidade das regras aí. Vou dar um apply aqui. Várias outras soluções de firewall trabalha dessa forma, tá, pessoal? Não é só o pfSense não que faz essa leitura aí. Ó, tá aí, tá criada a regra. Deixa eu colocar aqui embaixo de novo. Tá lá, agora ficou embaixo. Vamos voltar aqui pro backup restore, ó. Serviço autoconfig backup. Tá aqui, ó. Então o que ele fez? Ele salvou, né? Ele fez backup antes das alterações, ó. Tem aqui, ó, a alteração da role, né? Então antes a hora que eu executei lá o save edit da role, ele fez um backup, e a hora que eu alterei o posicionamento da role, ele fez outro backup. Então ele vai salvando aqui até 100 itens, tá, pessoal? Até 100 itens ele guarda aqui esse restore para vocês aí. Depois disso ele já vai apagando, né? Rotativo.
Então tem essa opção bacana também, para vocês utilizarem aí, e pouquíssimas pessoas utilizam isso aqui, tá? Carlos, Opa! vamos abrir para as perguntas aí? Sim, a gente tem algumas perguntas, sim. Tá, o que poderíamos fazer para melhorar a segurança da rede usando o PFSense quando se trata, o que ele falou antes de ransomware, de ataques. A gente sabe que o Firewall não lidar com ataques de dentro, né? Ele evita de fora, mas com os testes, se o camarada ele levar o problema para a empresa, para casa, né, para dentro da empresa, ele não tem muito o que se fazer, não. Mas uma observação que tu acha que deveria ser feita para as próximas atualizações do PFSense e que ajudaria os administradores de rede? É complicado falar, né? Mas eu diria que as regras, né, de saída, né, do que sai da sua rede para fora, é interessante, né? É muito comum você ver aí as redes totalmente abertas, entendeu? É NN, vamos que vamos, né? Então, eu acredito que seja importante aí, de fato, mas é configuração de fato, um bom antivírus, né? Não adianta a gente utilizar um antivírus free em ambiente corporativo, né? Que não vai resolver. Então, estreitar as configurações do seu firewall, tanto quanto a entrada quanto saída, e colocar aí uma solução bacana de antivírus no seu ambiente, né? E o que tu falou também, vale lembrar, documentar, galera. Tem que documentar, porque depois você vai embora, sai da empresa, e o camarada que for trabalhar com o que você fez, ele vai ficar perdido. Perfeito, perfeito. O Alisson Bruno, ele fez uma pergunta aqui bem interessante também. O PFSense serve como servidor Radius para a autenticação dos usuários usando criptografia WPA Enterprise em uma rede Wi-Fi. Dá para se fazer isso? Dá para utilizar o Radius nela, no PFSense, mas é interessante, minha opinião, mais uma vez, né? É interessante você utilizar um Radius em um outro servidor, numa outra solução, né? De repente, se você tiver já o Windows fazendo, né, o serviço de autenticação na sua rede, né, normalmente o pessoal utiliza o Active Directory aí, você subir um Radius nesse cara e fazer a integração, né, para estar utilizando. Tá? Por que eu falo isso? Eu gosto muito de bater na tecla de estar utilizando bem o core do PFSense, né? O core do PFSense é sensacional, né? Não ficar enchendo de firula, né, a solução, deixar a solução o mais limpa possível para que ela desempenhe de fato o papel do qual ela veio para desempenhar, né? Que seria a firewall, roteador, né? Segurança em si, né? Aí você começar a encher de coisa lá, você vai... a realidade, você vai ter problema de performance, etc, se mal configurado, né? E aí, sinceramente falando, são poucas pessoas que de fato trabalham bem, configura bem um PFSense, né? Eu pego muita solução já implementada e você vê assim erros muito simples, né? Como exemplo, a console liberada, coisa que não é para deixar, configuração de DNS errada, então não vai funcionar, tem coisa que não vai funcionar. E aí não é a culpa da solução, e sim da configuração que foi feita, né? Ou do que foi instalado nessa solução, né? Isso aí. Tem outra aqui do Erivelton, ele fala o seguinte, se tem como se fazer um dump, ele até exemplificou aqui, tipo o tráfego vindo de um determinado IP. Tem como se ver esse tráfego e fazer um dump? Tem como fazer sim. Se você for lá em diagnósticos, aqui ó, Packet Capture. Aqui ó, você não vai conseguir exportar esses dados, tá? De repente você vai copiar e colar aí na onde você quiser, num TXT, sei lá. Mas aqui você vai falar da onde que está vindo esse tráfego,
né, o que é que você quer, protocolo, o IP que você está querendo coletar essas informações, né? Eu utilizo muito isso aqui para fazer teste de tráfego de VPN, etc. Eu consigo enxergar por aqui. E aí eu vou dar um start aqui, é como se fosse um TCP dump isso aqui. Eu vou dar um start aqui, ele vai capturar os pacotes de onde para onde tá indo esse pacote aí. Tá? Não sei se de fato era isso que ele queria. Acho que sim, acho que era isso sim. Mas só lembrando aqui, Erivelto, que tem outras ferramentas também que podem trabalhar em paralelo aqui com o PFSense, que faria também isso, como ele mesmo falou, TCP dump, Wireshark, daria também para se ver esse tráfego todo aí que você perguntou. Agradecer mais uma vez ao canal Fácil Tech. Muito obrigado, né, pelo convite aí, Carlos. Se procurar lá no Google, lá, Luiz Pessol, Luiz com Z. Pessoal é P-E-S-S-O-L. O pessoal vai encontrar o blog aí facilmente, ou até mesmo o canal aí no YouTube. Né, só digitar isso aí que vai encontrar lá facinho. Ou www.luispessol.com.br.